programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Uniformação e nessa manhã de sábado o Unifor desembarca aqui na cidade de Arcos, trazendo os alunos, os professores e os coordenadores dos cursos do Unifor para prestarem serviços gratuitos à população aqui da cidade. Isso e muito mais você confere no programa de hoje. Alunos do curso de Engenharia Civil participaram de aula prática sobre resistência de materiais. Foram empossados os novos membros do Conselho Universitário do Unifor. 11ª edição da JAF é realizada no Centro Universitário de Formiga. Confira ainda como foi a palestra sobre agroecologia, sistemas alimentares sustentáveis, realizada no Salão Professor Valmor de Borba. Essas e outras informações do Centro Universitário de Formiga você confere a partir de agora no programa Uniformação. No sábado passado, dia 9 de maio, foi realizada a primeira edição do projeto Unifor na Praça de 2015, na Praça Olívio de Faria, em Arcos. O Centro Universitário de Formiga prestou diversos serviços gratuitos à população por meio dos representantes de vários cursos de graduação. Quem esteve no local pôde participar das seguintes atividades: tempo de sangria, o exame que mede o tempo para cessar sangramento, tipagem sanguínea, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, análise de pele, maquiagens, massagem relaxante, sessões de alongamento, conscientização postural e ainda de diversas atividades físicas. Bom, a gente está com uma equipe com atividades de salão. Aqui é o pessoal apresentando o jump. Vamos ter também a gincana com a participação das escolas e estamos com o pessoal também fazendo divulgação da parte de hidratação na atividade física. O que é importante para os alunos virem para eventos como esses aqui antes deles se formarem? Bom, a prática que eles vão adquirir aqui é bem mais forte que a prática dentro da sala de aula. Então aqui eles já começam a conviver com o pessoal, já começa a perder aquela timidez, está fazendo um evento, promovendo um evento. Para as crianças foram realizadas várias ações, como jogos, pintura de rosto, pintura de unha, desenhos, pintura livre, leitura de livros infantis, montagem de Lego, brincadeiras com jogos de memória e brincadeiras com bambolês. Além disso, foram repassadas informações sobre habilidades de gestão para o sucesso de qualquer empreendimento, informações sobre planejamento de marketing como estratégia de atração e manutenção de clientes. Houve demonstrações de equipamentos e projetos de diversas áreas da engenharia, divulgação de ações sociais, panfletagem e demonstração de equipamentos utilizados na clínica de medicina veterinária, dicas de posse responsável e de como cuidar bem dos animais. Bom, a gente vem com uma equipe que vai falar dicas sobre a posse responsável, como cuidar bem do seu animal, alimentação, os passeios, banhos, então as dicas em geral para manter a vida saudável aí dos animais. Além disso, tem demonstração de equipamento. Bom, a gente trouxe um ultrassom que a gente utiliza na clínica de pequenos animais e de grandes animais lá do Unifor. E só uma demonstração como o equipamento funciona e mais um aparato aí para diagnosticar doenças dos animais, né? Por que é importante trazer os alunos para participar de eventos como esses aqui? Bom, é a interação com a sociedade, demonstração, né, da forma de trabalhar em equipe, e mostrar o que a gente tem, né, para a sociedade de Arcos, que a gente tem de melhor lá no Unifor, no caso nós, na Medicina Veterinária. Em homenagem ao Dia das Mães, foram distribuídas rosas para as mães que participaram do evento. É uma ação importantíssima para qualquer cidade, é uma divulgação do trabalho da faculdade aqui também, para vocês é um marketing muito bom, mas muito mais para a população que está sendo agraciada com eventos na nossa praça de uma forma a traduzir conhecimento, esclarecimento, e isso nós agradecemos a parceria com a Unifor de uma forma sincera,
e gostaríamos que vocês sempre voltassem quando tivesse a oportunidade. É uma honra receber vocês aqui, é uma alegria muito, e olha a importância de vocês aqui na nossa cidade, dessa integração, né? Para que vocês possam mais vezes estar mais junto com a gente, para que essa parceria desdobre cada vez mais. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Uma coisa importante e interessante são que os alunos que estão aqui, a maioria deles são de Arcos. Mais um motivo ainda para a gente de alegria, de honra, de tê-los junto com vocês. Quero agradecer a participação da Faculdade de Formiga Unifor, que está nos prestigiando hoje com um evento, sinceramente, muito bom, bom mesmo, uma equipe de primeira, vocês estão de parabéns pelo evento e a nossa cidade se sente honrada em poder compartilhar com vocês de Formiga esse evento. Espero que não seja o primeiro, mas vários que poderão vir. Hoje nós estamos iniciando a campanha da vacinação contra a gripe. E eu percorrendo os postos lá, o pessoal já chegou elogiando a eficácia de todos vocês aqui na praça, quer dizer, está repercutindo muito bem. Durante a graduação, os estudantes do curso de Engenharia Civil aqui do Unifor contam com diversos laboratórios para a realização de aulas práticas. Um deles é o Laboratório de Ciências da Terra, localizado no prédio 7. Nós acompanhamos uma dessas aulas sobre resistência de materiais. O objetivo da aula prática era testar a qualidade de materiais metálicos para a construção civil, como vergalhões. Nesse dia, participaram da aula os estudantes do 5º período de Engenharia Civil, que cursam atualmente a disciplina de Materiais de Construção, e também os alunos do 7º período da Engenharia Civil, que cursam a disciplina de Estruturas de Concreto Armado. O equipamento utilizado é uma prensa. De acordo com o professor, é um equipamento que na região só é encontrado no Unifor. Portanto, os alunos de Engenharia Civil têm o privilégio de conhecer na prática como testar esse tipo de material. Então a gente pega vergalhões que são utilizados para a construção de edificações em geral, civil ou edificações de uso na engenharia civil como um todo, pontes, viadutos, prédios, e aí testar a qualidade dos vergalhões. O vergalhão geralmente ele tem uma resistência específica, né? Uma resistência que o fabricante vende, seja 50 kN por centímetro quadrado ou 60, e aí a função do ensaio de laboratório é testar e aferir essa qualidade. Além disso, os alunos eles conseguem ter uma visão um pouco melhor do que eles aprendem em sala de aula, né? Porque a gente faz os ensaios, a simulação dos ensaios em sala de aula, fazemos as contas para ver a questão da construção dos gráficos e aí, enfim, da qualidade de simulação do material. Só que no laboratório eles têm essa chance, essa oportunidade de ver na prática, né? E são pouquíssimas universidades e mesmo poucas empresas em Minas Gerais que detêm esse tipo de equipamento para esse tipo de ensaio, né? Então a gente consegue fazer digamos, com uma apropriação, né, muito bacana de conhecimento com eles aqui no laboratório e aguça a curiosidade também, né, que eles mexem no equipamento também, eles conseguem ver o vergalhão, testar a espessura, enfim, eu acho que é bem válido. Com a ajuda do professor, os estudantes escolheram o vergalhão e o colocaram na prensa. O controle do teste é feito por meio de um computador. O equipamento aplica uma carga de tração que é elevada até que o material seja rompido. Então, com isso, a gente consegue calcular as tensões de escoamento e a tensão final do vergalhão. Ou seja, a gente consegue prever qual que é a resistência que esse vergalhão teria, por exemplo, num edifício, num pilar de um edifício. Qual que seria a resistência final desse vergalhão. Um detalhe interessante que eu vi você explicando é a questão de estar separado da estrutura do prédio, na instalação da máquina. A máquina ela é muito poderosa, assim, né? É uma máquina que tem uma célula de carga de 100 toneladas. Isso é muita coisa, né? Ou seja, eu consigo testar qualquer tipo de material metálico nesse equipamento. Então, se esse equipamento tivesse acoplado aqui na estrutura do prédio, né, provocaria patologias na edificação aí, trincas, né, pela força e a capacidade que esse equipamento tem de romper material. Então, sem sombra de dúvida, para a área de engenharia mecânica, engenharia civil, ela consegue romper e fazer ensaios tanto de tração quanto de compressão em qualquer material que a gente usa no dia a dia nosso, da engenharia. Seria muito importante, né, os engenheiros fazerem, né, essas experiências antes de construir qualquer coisa. Sim. Na verdade, antes, né, na formação do engenheiro é fantástico
esse conhecimento, esse fomento do conhecimento. E depois também, né? Porque isso são ensaios corriqueiros na engenharia civil depois, né? Se as empresas tivessem mais cuidado com esse tipo de aferição de qualidade, a gente não via tantos acidentes como a gente está vendo ultimamente, né? De viadutos, prédios mesmo, que às vezes entram em ruptura por falha de projeto, falha de execução, falha de cálculo, né? E aqui a gente consegue aferir os materiais e acompanhar realmente o processo de qualidade dos materiais utilizados. Foram empossados no último mês os membros do Conselho Universitário do Unifor. Fazem parte desse conselho membros da reitoria, funcionários técnico-administrativos, professores e alunos. A posse dos alunos, que são escolhidos por meio de votação, foi realizada no dia 24 de abril. A comunidade acadêmica do Unifor elegeu novos membros para o Conselho Universitário, órgão responsável pela definição da política de ensino de graduação, pesquisa, extensão e pós-graduação nos planos acadêmico, administrativo, disciplinar, financeiro e patrimonial. O Conselho Universitário é composto pelo reitor, vice-reitor, diretor-geral de ensino, diretor de planejamento e finanças, coordenador-geral de cursos, coordenador do CEPEP, o Centro de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino à Distância, um professor representante da mantenedora, 5 professores eleitos, 2 funcionários técnico-administrativos e 3 alunos. Os representantes do corpo docente e do corpo técnico-administrativo foram eleitos em fevereiro e empossados no dia 27 do mesmo mês. Os docentes são professor doutor Altair Rezende Alvarenga, professor mestre Marcelo Carvalho Ramos, professora Maria das Graças Oliveira, professora Cirlei Maria Ferreira e professor doutor Leiser Rodrigues Oliveira. O membro indicado pela mantenedora é o professor mestre Fábio Antunes Gonçalves. Como representantes dos funcionários da instituição, tomaram posse Jânia do Carmo Rodrigues e Cristiane Canto Ferreira. A eleição para os representantes dos alunos do Unifor foi no mês de março e a posse ocorreu no dia 24 de abril. Os alunos empossados são Douglas Modesto Souza, Eduardo da Silva Gonçalves e Gabriela Pires Laudares. Os alunos dos cursos de Educação Física do Unifor auxiliaram em 2 eventos esportivos no mês de abril promovidos por empresas renomadas em Formiga. No dia 19 de abril, os acadêmicos atuaram no Circuito Mineiro de Corrida de Rua ABC, com largada e chegada no Terminal Rodoviário de Formiga. Na ocasião, os estudantes de Educação Física Bacharelado auxiliaram na organização do evento e execução da corrida, com apoio na cronometragem, no controle da largada e chegada e durante o percurso. A aluna Andréa Lima, do curso de Educação Física Licenciatura, venceu a corrida na categoria geral feminino. Outro evento que teve a assistência dos acadêmicos foi a caminhada da integração da Pruma Engenharia no dia 25 de abril, com o tema Cada Gota Conta. A caminhada teve como foco a conscientização para o uso racional da água. Os participantes caminharam da sede da empresa até o SAAI. Os alunos de Educação Física Licenciatura conduziram os alongamentos antes e depois da caminhada, acompanharam o percurso e, ao final, orientaram os colaboradores e demais convidados sobre a importância da hidratação no início, durante e após as atividades físicas. A caminhada da integração também teve a participação das estagiárias do projeto Leitura Asas da Liberdade, que fizeram atividades com as crianças, como pintura de rosto, tatuagem e pintura de unha. Acadêmicos do 7º e 9º períodos do curso de Engenharia Civil do Unifor participaram de uma visita técnica na cidade de Divinópolis, nas obras do novo prédio do Poder Judiciário. O novo Fórum de Divinópolis está sendo construído no bairro Liberdade e terá uma área de 17 mil metros quadrados, divididos em 4 pavimentos. Os estudantes de Engenharia Civil foram acompanhados pelo professor mestre Matheus Barreto e pela coordenadora do curso, a professora mestra Cristiane Rocha. Segundo a coordenadora, o objetivo foi mostrar aos futuros profissionais como é um canteiro de obras, destacando a importância dos conteúdos ensinados em sala de aula. O
programa Uniformação faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você vai ver como foi a JAF deste ano aqui do Unifor. É a Jornada de Atividades Físicas e Esportivas do curso de Educação Física. A gente volta já. Ensino de qualidade, tecnologia, laboratórios modernos, infraestrutura arrojada e corpo docente com mestres e doutores fazem do Unifor uma das melhores instituições de ensino superior do país de acordo com o MEC. Unifor, em Formiga, pertinho de você para realizar o seu sonho. Informações 0800 283 0494. Conheça os nossos cursos www.uniformg.edu.br. Durante o ano todo eu me preparei, eu estudei bastante. Aí eu fiquei sabendo também do vestibular, foi pelo meu professor de História, o Lafayette. Ele já estudou aqui no Unifor. Eu conheci o curso pela Amostra de Profissões. Aí eu estava até em dúvida em qual curso eu escolher. No dia que eu fui fazer a inscrição, o coração mandou biblioteconomia. Os professores são muito dedicados, eu estou gostando muito do curso. Eu acho que é um dos melhores cursos aqui do Unifor. A infraestrutura aqui do Unifor é muito boa. Eu espero no mercado de trabalho, que eu acho que eu já vou fazer o concurso, se Deus quiser eu já vou passar. Porque eu acho que o curso de biblioteconomia, como não é muito conhecido pelo público, eu acho que a gente vai fazer o curso e já passa. Por causa que é só estudar. A gente tenta, estuda e consegue. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu consigo. Todas as faculdades são difíceis. E eu acho que a pessoa tem que fazer biblioteconomia porque vai ter um amplo futuro no seu campo profissional. Eu faço biblioteconomia, eu sou Unifor. Na verdade, o vestibular de serviço social foi meu segundo vestibular. Eu prestei vestibular para outro curso, fiz durante um certo tempo, vi que não era o que eu queria. No ano seguinte, eu prestei vestibular para serviço social, passei em 2012 e iniciei o curso em 2013. Me identifiquei muito com o curso, me identifico com o curso e vi que realmente serviço social é a profissão que eu quero seguir. A graduação é excelente, os nossos docentes são muito bem preparados, eles passam a cada dia um conhecimento incrível e que eu pretendo levar para o resto da minha vida, o conhecimento que eles me passam. O mercado de trabalho é promissor, vem crescendo a cada dia mais, pretendo me qualificar após a minha graduação na faculdade e ser uma excelente assistente social. Você que tem vontade de fazer serviço social, faça. O mercado de trabalho é promissor, está crescendo. A possibilidade de você poder ajudar outra pessoa, lutar pelo direito de outra pessoa, é imensamente gratificante, tanto para você quanto para o usuário, que vai depender do seu serviço. Eu faço serviço social, eu sou Unifor. Olha, tem que estudar, né? Se não estudar, não tem como passar, né? Então a gente se dedicou um pouquinho, deu uma caprichada nos estudos, nas áreas mais assim, de exatas, né? Porque tem matemática, é uma área que a gente tem mais dificuldade um pouco. A gente aprende coisas assim que, sinceramente, a gente não espera. Então, são coisas assim que a gente não faz ideia pelo dia a dia, né? São aquelas coisas que estão inseridas no nosso dia a dia, tão normalmente, que nós não paramos para nos perguntar como é que isso começou, por que isso acontece, como isso acontece, entendeu? Então, eu acho que é uma área assim, gratificante demais, é uma área que tem um campo assim, fora de série para poder ser explorado. Nós temos aqui o Laboratório de Conservação e Preservação de Documentos, que vai nos ensinar a fazer restauração, que vai nos ensinar a fazer determinados procedimentos, né? Tanto com documentos quanto com livros, né? De modo a preservá-los. Certo? Nós temos aqui o SEDARC, que é a área de arquivo, né? Onde nós vamos aprender a trabalhar com os documentos de empresas, nós vamos aprender a trabalhar com organização desses documentos, que são um pouco diferentes dos livros, né? Temos a biblioteca, que toda universidade tem, a da Unifor em particular está de parabéns, tem uma área ampla, tem um acervo muito bom. Olha, o mercado de trabalho está bem amplo. A área de concursos, então,
Ano passado, eu sei porque eu acompanho, a gente fez até um blog para poder acompanhar isso, foram mais de quase 600 vagas para concurso, isso para a área estadual e federal. Não fica sem emprego. Isso sem contar as vagas para bibliotecas particulares, bibliotecas de empresas, entendeu? Que sempre está precisando. Algumas empresas contratam bibliotecários para trabalhar na área de arquivos, né, para a organização de seus documentos e mesmo a gestão de seu conhecimento interno. Olha, eu já estou com ideia, entendeu? Até de já fazer uma tentativa para um mestrado aí, já do segundo semestre. Eu optei pela área de biblioteconomia quando eu vi assim, que o mercado era fora de série, né, e que tem falta de bibliotecário que entenda um pouco desse tipo de coisa. Eu faço biblioteconomia, eu sou Unifor. Estudantes dos cursos de Educação Física, Bacharelado e Licenciatura participaram da 11ª edição da AJAF, a Jornada de Atividades Físicas e Esportivas do Unifor. O evento foi realizado em 3 dias e contou com a palestra de um professor do Unifor e de um professor convidado. O intuito do evento foi criar um ambiente de reflexão sobre temas atuais, de forma a incentivar os alunos a repensarem e discutirem o exercício profissional pertinente a alguns temas em especial, além de proporcionar fundamentos teóricos do treinamento de alta intensidade, relacionando seus benefícios para a saúde. Na abertura do evento, foi ministrada a palestra sobre exercício físico na atualidade, temas conflitantes, pelo professor mestre Gleuber Henrique Marques de Oliveira. Bom, a proposta hoje é tentar trazer esses temas que são mais conflitantes, mais divergentes na literatura. Nós temos diversos temas que pessoas da área, mesmo formadas ou mesmo estudantes, têm opiniões diversas, contraditórias a determinados temas. E aí eu vou tentar trazer esses temas embasados na literatura científica, trazer artigos que mostram que é aquilo e pronto. Quais são esses temas, de uma maneira geral, os principais? Um muito comum, que existe uma grande discussão, por exemplo, é a realização de exercício aeróbico em jejum. Se de fato aumenta ou não a queima de gordura, certo? Isso vai ser um tema bastante polêmico, eu sei que os alunos vão discutir bastante pela minha vivência em sala de aula. Além do que, por exemplo, algum consumo de suplementos alimentares com a ideia de prevenir a espécie reativa de oxigênio, por exemplo, substâncias antioxidantes, são temas mais comuns. Por que a pessoa faz exercício, por exemplo, faz dieta correta e não emagrece? Entendeu? Eu vou tentar trazer essas dúvidas que, em geral, a população, não só acadêmica, mas a população comum também tem. A ideia, então, é promover um bate-papo mesmo entre os alunos, eles vão poder dar a sua opinião, sua experiência. Sim, com certeza. Então, eu vou apresentar o tema, que seja conflitante, vou falar, mostrando, embasado na literatura científica, falar minha opinião e abrir para algum questionamento, desde que eles tenham para trocar ideia comigo. O segundo dia da 11ª JAF teve a palestra com o tema Treinamento Intervalado de Alta Intensidade HIIT, ministrada pelo professor doutor Cassiano Neiva. O encerramento foi com treinamento misto, uma proposta de saúde, também ministrada pelo professor Cassiano. Na palestra de ontem nós demos primeiro conceitos básicos de intensidade de esforço, que ainda na fisiologia do esforço brasileira isso é um pouco mal discutido. Então, para que o aluno saiba diferenciar primeiro o esforço aeróbio e anaeróbio e depois as intensidades de cada um desses dois grandes domínios. Porque o objetivo da palestra, na sequência, era falar de domínios de alta intensidade. E aí, para que o aluno pudesse conhecer, então, o que pode ser considerado alta intensidade aeróbio e, efetivamente, os modelos de alta intensidade anaeróbio. A partir daí, então, a gente entrou para discutir quais são as características, vantagens, desvantagens também, claro, e por que o esforço físico de alta intensidade intervalado tem ganhado bastante distribuição, ou enfim, aceitação, melhor dizendo, entre a população, né? Porque esse modelo está entrando bastante. E no final nós demos alguns exemplos. Hoje a gente vai começar com protocolos, discutindo protocolos. Vou passar 2 vídeos agora para que eles tenham ideia de como isso funciona e depois discutindo os efeitos desses protocolos no cotidiano da população. A educação física é uma área em que o profissional ele tem que se atualizar mesmo depois de formado? Sim, como em qualquer uma, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vim palestrar aqui, há 3 anos atrás, nós estávamos com um outro foco, não que HIIT não fosse já discutido, mas a gente tinha naquela época o momento do treinamento funcional, que de fato é um excelente modelo de treinamento. Mas à medida que vão surgindo novas possibilidades de treinamento físico e a mídia divulga isso,
e normalmente isso vem da América do Norte ou da Europa para cá, primeiro para esses lugares, depois aqui, há uma necessidade que os nossos profissionais se atualizem, se capacitem, porque o que o público quer é exatamente estar sempre dentro daquilo que é conceituado como a técnica mais atual, o modelo de maior eficiência, e falar de HIIT hoje foi como falar de treinamento funcional há 3 anos atrás. Então essa é uma necessidade constante para estimular o aluno a se reciclar. Assim, hoje as informações chegam de todos os lugares. O profissional ele tem que saber filtrar e saber aquilo que funciona, né? Exatamente, até porque as fontes nem sempre são as melhores, né? A gente tem procurado, aqui eu tive alguns ex-alunos aqui, atualmente alunos de mestrado e doutorado, no caso do Gleuber, né? Atualmente do Rodrigo, que dentro dos programas de mestrado, doutorado e pós-graduação, a ideia é justamente na área de esforço fazer com que o estudante, né, o professor ali que está se capacitando, procure fontes fidedignas e em cima disso vá atrás, investigue, reproduza, comprove para depois trazer aquilo para sua clientela, seja ela o aluno em formação ou seja ela a população para quem ele presta um serviço de qualidade. Luciano, como é que é para você estar aqui pela 3ª vez, né, participando desse evento? É um prazer enorme. Toda vez que o Léo me chama, né, demonstra que a gente procurou atender aquilo que foi pedido e teve um certo sucesso, senão a gente não estaria aqui de novo. Eu sou muito bem recebido aqui todas as vezes que eu venho, falei isso com o Gleuber hoje na hora do almoço, para mim é um prazer, quantas vezes for chamado, quantas vezes vou vir, adoro aqui a cidade, especialmente a Unifor. Estudantes dos cursos de Serviço Social, Engenharia Agronômica, Enfermagem e Pedagogia participaram de uma palestra com o tema Agroecologia, Sistemas Alimentares Sustentáveis. A atividade foi realizada no Salão de Eventos Professor Valmor de Borba. A pesquisadora e escritora boliviana Mayra Delgado, representante da Universidade Maior de San Simón, na Bolívia, está no Brasil desenvolvendo pesquisas em Minas Gerais e Brasília, na área de agricultura familiar, fruto de uma parceria entre a UNB, a Universidade de Brasília, a UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, campus Divinópolis, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e o Centro Universitário de Excelência em Agricultura. A pesquisa é financiada pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Lo que vamos a hacer hoy es un poco exponer la experiencia de Agruco, que es un centro de investigación que es parte de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, que ahora está haciendo un convenio con la Universidad Estatal de Minas Gerais, ¿no? Y un poco estamos en el marco de compartir experiencias, metodologías, ¿no? Y ver posibles estudios comparativos en los casos de Bolivia, Brasil, principalmente en el tema de sistemas alimentarios, ¿no? Ya hemos estado en Divinópolis. Ahora vamos a exponer aqui em Formiga, vou estar em Passos e em Cláudio. Uma das ações é o intercâmbio entre pesquisadores dos 2 países, motivo pelo qual Mayra Delgado desenvolve seus estudos em Divinópolis e Brasília na pesquisa coordenada pela professora doutora Márcia Helena Batista Correia da Costa. Mayra Delgado é socióloga, escritora e chefe de cozinha, especialista em sistemas alimentares sustentáveis. A pesquisadora ficará no país por aproximadamente 2 meses, sendo o primeiro em Divinópolis, em atividade na UENG, e o segundo em Brasília, em atividade na UNB. Essa edição do programa Uniformação está terminando. Se você quiser assistir novamente essa edição e as edições anteriores, é só entrar no nosso canal no YouTube. Você também fica sempre bem informado de tudo o que acontece no Centro Universitário de Formiga por meio de nossas redes sociais e também no nosso site www.uniformg.edu.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!